Olá, turminha, tudo bem com vocês? Oitavo ano. Nós estamos hoje aqui para a aula de número 3. Outras propriedades das potências, ok? Vocês tiveram as duas primeiras propriedades, que era a propriedade do produto e do quociente, e agora nós vamos ver alguns outros casos que completam aquelas aulas anteriores. Vamos ver essa primeira expressão que eu coloquei aqui, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Essa expressão recebe um nome de potência da potência, ok? Nós vamos fazer uma ação aqui do que seria aplicar uma potência. Então você imagina que o parêntese está fazendo o papel da base da potência. E essa base está elevada ao expoente 2. Pela propriedade das potências, é a base vezes ela mesma, de acordo com o valor do expoente. Então nós vamos repetir essa base. 2 ao cubo, ok? 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então nós temos aqui a repetição do 2 ao cubo duas vezes. E o que significa isso? Nós já sabemos que a gente, escrevendo isso, nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 da primeira base, e esse vezes aqui, vou fazer um pinguinho mais forte aqui para você entender que é esse, repetindo 2 vezes 2 vezes 2. Qual é o resultado dessa expressão aqui? É um 2 elevado à sexta potência. Por quê? Porque nós temos 6 fatores 2, ok? O que nos leva na aplicação da propriedade. Então, o que nós desejamos com a aula? Mostrar como que é a aplicação da propriedade sem que haja o cálculo, porque se nós tivéssemos que fazer o cálculo, nós teríamos o cálculo aqui, ó, 2 ao cubo 8, vezes 2 ao cubo 8, 8 vezes 8 é 64, e pela fatoração, se lembra aquela fatoração que nós fizemos na aula anterior, vai gerar o 2 elevado a 6. Então, essas contas aqui, elas são apresentadas numa única potência, então aqui é a aplicação imediata da propriedade. Então, qual vai ser a propriedade? Bom, a palavra diz que é potência da potência. Se lembram do, da, dos, destes? Essas palavrinhas referem-se ao quê? Muito bem, classe. Multiplicação. Então, aqui nós vamos aplicar a propriedade. Quando nós temos a potência da potência, é a base e os expoentes se multiplicam. Então, 3 vezes 2, como resultado final, 2 elevado a 6. Não é facinho? É facinho porque a propriedade nos diz apenas isso daqui. Vamos agora dar uma olhada nessa outra expressão que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei uma base negativa elevada a um expoente, e aí eu coloquei um outro elemento aqui que é o colchete. E ainda pode aparecer o elemento chave. Muda alguma coisa? Não, é a aplicação da propriedade. Então nós vamos ver aqui, mais uma vez, se nós tivéssemos que calcular isso daqui, tá certo? Se nós tivéssemos que calcular, como que ficaria essa situação? Bom, eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, o que nos dá mais 9, correto, classe? Muito bem, e isso estaria sendo elevado a menos 2. Aí, calculando essa expressão, o expoente negativo nos leva ao quê? Isso, inversão da base. Tem um aqui, então vai ficar 1/9 elevado, o expoente de negativo passa a ser positivo. Aí, a aplicação da potência. Então, a base repete duas vezes. 1/9 vezes 1/9, resposta final, 1 vezes 1, 1, 9 vezes 9, 81. Essa seria a resposta que nós obteríamos, assim como essa daqui, 64, se nós calculássemos a expressão. Mas nós queremos aplicar a potência da potência. Então, nós vamos pensar o seguinte. Primeiro, é que você deve observar que tem um 1 aqui. Então, já vai acontecer 1 vezes 2, ok? Então, nós temos menos 3 elevado a 1 vezes 2 vezes esse menos 2. Bom, esse produto aqui nos leva a menos 3, 1 vezes 2, 2, 2 vezes menos 2. O cálculo é feito dos números inteiros, multiplicação, regra de sinais, vai dar menos 4. Muito bem,
Isso daqui é uma resposta? Sim. Eu havia comentado na aula anterior que quando nós temos expoente negativo, né, os matemáticos usualmente procuram fazer a apresentação do seu gabarito com o expoente positivo. Então, como ficaria isso daqui? Nós teríamos a inversão da base, então vai ficar menos 3 sobre 1, 1 sobre 3, e o expoente que é negativo torna-se positivo. E aqui está a resposta como desejaríamos que é numa única potência. Se você calcular isso daqui, nós vamos ter base negativa elevada a expoente par, nós temos a resposta positiva. 1 à quarta potência, 1 vezes 1 vezes 1, vezes 1, dá 1. 3 à quarta potência dá 81. A mesma resposta, só que o que nos interessa é a resposta escrita numa única potência. Vamos ver esses outros casos aqui que nós temos. Agora nós temos aqui a propriedade do quociente, ok? Então vamos lá, o quociente é a divisão. Então, o que foi feito e o que é feito? Normalmente vocês pegam isso daqui e costumam aplicar 2/5 vezes 2/5. A propriedade do quociente diz o seguinte: se eu tenho um quociente, obviamente de valores diferentes, ou iguais, né? Mas se fosse iguais, daria 1. Então, o quociente de valores diferentes elevado a 2 significa que esse expoente é tanto do numerador quanto do denominador. Então, nós temos aqui uma condição de aplicação dessa propriedade, uma propriedade imediata, que você pode construir a sua resposta dessa maneira. 2 elevado a 2, 5 elevado a 2. É isso que diz a propriedade lá. Se nós tivermos que calcular, a gente já pode produzir o cálculo a partir daqui. Então, 2 elevado a 2 dá 4, 5 elevado a 2 dá 25. Então, o que é essa propriedade do quociente? Significa que o expoente é tanto do numerador quanto do denominador. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui vai virar um quociente. Por que vai virar um quociente? Porque você está olhando para um expoente negativo, então a base vai ser invertida. Então, nós temos menos 1 sobre 2. E aí, nós temos aqui o expoente positivo. Agora, vamos aplicar a propriedade do quociente. Então, o expoente é do numerador, o expoente é do denominador. Então, nós temos menos 1 ao cubo, 2 ao cubo. Muito bem. Qualquer número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Então, resposta dessa expressão, menos 1/8. Vamos continuar aqui com a mesma propriedade, só que escrito da maneira diferente. Aqui é na forma de razão, né, de fração, e aqui é outra forma de expressão numérica, que é usado os 2 pinguinhos. Notem, 6 e 7 é diferente, assim como 2 e 5, mas o expoente 3 é tanto do 6 quanto do 7. Então, isso implica na propriedade, é 6 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 3. Não vou fazer o cálculo agora para a gente acelerar a nossa lição, a nossa aula. Então aqui você tem uma situação que é a volta. É importante que vocês sempre entendam que matemática tem ida e tem volta. Então aqui a implicação é uma implicação de volta. Ou seja, se eu tenho já uma expressão apresentada como uma divisão de duas bases diferentes, mas os expoentes são os mesmos, então eu posso agrupar num parêntese 5 dividido por 3, e aí então o expoente que é 2 é comum aos dois aqui. É isso que diz a propriedade, ok? Vamos passar aqui para as últimas situações. A situação do produto aqui. Então agora nós temos produto feito por um expoente. Então, se nós tivéssemos que calcular aqui o produto, 2 vezes 3, 6 elevado a 2, isso daqui daria 36 o cálculo, ok? Calculando aqui dentro. O que essa implicação está aqui na nossa aula é apresentar a propriedade das potências, ok? Então, o produto de potências aonde as bases são diferentes. Então, o expoente é do 2 vezes o expoente é do 3. O mesmo expoente.
Calculando individualmente, nós teríamos 4 vezes 9, cujo resultado também é 36. Vamos ver agora a implicação voltando. Então agora eu tenho o produto já apresentado no mesmo expoente, que é o 4, porém bases diferentes. Então nós podemos agrupar numa única base, 7 vezes 5, e o expoente é o 4. Então aqui, se a gente for calcular, 7 vezes 5, 35, elevado à quarta potência, e ficaria assim essa apresentação, não precisaria calcular. Eu quero apresentar esse último exemplo aqui para vocês numa condição de um questionamento, né? Lembrando que nós não temos a nossa interação. Então é como se alguém tivesse perguntado, mas professor, e se fosse 2 mais 3 elevado a 2, vale a propriedade? Então vamos apresentar essa questão da maneira de correção aqui. Vamos ver isso daqui. Se nós tivéssemos que aplicar uma propriedade, achando que pela adição o expoente era do 2 e do 3, vamos ver como é que ficaria. 2 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Fazendo esse cálculo, nós teríamos 4 mais 9, o que recorreria ao resultado final 13, ok? Agora acompanhe essa expressão como ela seria calculada. Como nós temos um parênteses, nós calcularíamos primeiro parênteses. 2 mais 3 dá 5, e esse 5 é elevado a 2. Todo mundo sabe que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, o que nos daria 25, o que estaria contradizendo a situação acima. Então é diferente. Então vamos aprender essa propriedade. A propriedade das potências, que nós temos aqui essas outras propriedades, elas são aplicadas somente na razão, que é a divisão, ok? E no produto, que é a multiplicação. Não são válidas para adições e subtrações, ok? Então, dessa maneira, nós concluímos nossa aula aqui. Até a próxima, turma!